da Jovem Pan News Natal. São 8 horas e 22 minutos. Repita. 8h22, olha, a partir de agora a gente recebe o presidente do Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte, Sérgio Azevedo. Entre os assuntos, a gente vai falar sobre modernização da legislação ambiental e também outros assuntos que envolvem a categoria. Seja muito bem-vindo, presidente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Seja bem-vindo, presidente. Aqui é o nosso Jornal da Manhã. Uma pauta econômica e política para a gente tratar com o senhor, que é a liderança do segmento da indústria aqui no Rio Grande do Norte. Presidente, o senhor acompanhou na edição de domingo passado um artigo assinado pelo presidente da Fierne, Roberto Serquis, quando ele fala de um novo IDEMA para um novo Rio Grande do Norte? Eu pergunto ao senhor, qual a posição do senhor em relação ao tratamento que o IDEMA dá hoje às empresas que querem se instalar aqui no estado? Eu concordo muito com o que o presidente Roberto Serquis falou. E na hora de apontar o dedo para o IDEMA, eu acho que a gente tem uma reflexão muito maior a fazer, né? Um órgão, para funcionar em sua plenitude, ele precisa de estrutura. O IDEMA, ele cumpre uma legislação, né? E o que eu acho, e eu acho que eu já citei aqui em uma outra oportunidade, eu estava numa discussão com o Ministério Público sobre alguma ele queria aplicar alguma multa trabalhista de alguma coisa, e eu discordava, né? E a procuradora falou: você está com raiva de mim? Fico com raiva de mim, não. Eu aplico a lei. Fico com raiva de quem fez a lei, porque eu estou aqui para aplicar a lei. E eu disse: olha, eu não estou discutindo a lei, eu estou discutindo a sua interpretação da lei. Porque a lei, ela dá margem a muita interpretação. A forma como ela é colocada, ela é muito dúbia em vários momentos. Então, o que a gente precisa, na verdade, acho que temos que trabalhar em duas frentes. Fazer a modernização da 272, não é mudança, não estou dizendo que é o certo ou que é errado, o que precisa é que ela precisa ser modernizada. Então precisa da modernização da 272 e a gente precisa estruturar um IDEMA para que ele possa atacar e agir no que é mais importante para o desenvolvimento do Estado, né? O IDEMA tem esse viés de desenvolvimento econômico, um desenvolvimento que seja sustentável, ou seja, você... Parece que toda vez que você dá uma licença ambiental para um determinado empreendimento, você está agredindo o meio ambiente. Isso não é verdade. Você dá uma licença ambiental para que você consiga fazer com que os empreendimentos aconteçam de uma forma sustentável, respeitando o meio ambiente, mas também gerando empregos e distribuindo renda. Eu acho que é isso que a gente tem que ser muito firme nessa defesa. Qual é a atual realidade de quem precisa tirar uma lei ambiental hoje aqui no estado? Eu acho que você pode... tem algumas licenças. O que é fato? É que a velocidade do IDEMA é incompatível com a necessidade e a velocidade da iniciativa privada. Ponto. Mas de quem é o culpado? Eu não gosto de ficar sempre apontando o dedo para culpados. Eu preciso apontar o dedo para as soluções. Uma das soluções é através da modernização da 272 e de pega até mal, né? De equipar melhor o IDEMA, tá certo? Com pessoas produtivas. Que mudança seria essa nessa legislação 272 que beneficiaria e traria desenvolvimento para o RN? Vou citar um exemplo agora extremamente recente, até que eu fiz um artigo sobre o assunto. Vai ter um leilão agora. Um leilão de reserva, de energia. Certo? O Estado do Rio Grande do Norte poderia ter entrado ou pode ainda entrar, não sei se está uma demanda judicial sobre o assunto, não sei como é que está isso. Mas o Estado do Rio Grande do Norte é um dos únicos estados do Nordeste que exige EIA-RIMA para uma licença prévia. Ora, EIA-RIMA custa uma fortuna. A fase da licença prévia, como o próprio nome já diz, é uma licença prévia. Depois da licença prévia, você vai entrar da licença de instalação e depois a licença de operação. Na hora de que você exige um EIA-RIMA, um estudo EIA-RIMA para uma licença prévia, você está imputando para aquela empresa que quer investir aqui no estado do Rio Grande do Norte uma dificuldade a mais que os nossos estados vizinhos não impõem. Né? E aí, quando você faz isso, o que acontece? As empresas vão sair daqui para ir para o estado, para o vizinho. Então, os senhores chegaram a negociar isso com o governo, não foi? Para tentar uma espécie de licença prévia para que o estado não perdesse o poder de competitividade. Não é prévia, uma licença prévia. Não é? Então, o parecer que foi dado pela Procuradoria foi um parecer discordando deste entendimento. Então, ela foi que destoou um pouco
do que estava meio que consenso, né? E eu lhe confesso, eu cheguei de viagem, eu não sei qual foi o desdobramento dessa ação. Se foi emitido o decreto, se não foi emitido o decreto, se a empresa conseguiu na justiça, se foi através de um ato administrativo. Então eu vou até acompanhar como é que está esse assunto hoje. Mas o importante para mim é, por que exigir uma EIA-RIMA numa licença prévia? Ora, o risco é do empreendedor. Por exemplo, se dá licença prévia sem o EIA-RIMA e no estudo, durante os estudos dos impactos, né, deste empreendimento, ele eventualmente trazer um dano para o meio ambiente, né, que ele não consiga ser licenciado, o dano é do empreendedor. O Estado não perde nada com isso. Então, é o que eu digo, às vezes tem cláusula de legislação que é o atrapalhar por atrapalhar. Não tem assim, no final do dia, não, se a gente fizer isso, a gente vai preservar o meio ambiente de alguma forma. Não, estamos protegendo nada do meio ambiente quando a gente faz isso. Aqui ele só está atrapalhando o empreendedor. E eu acho que coisas desse tipo é que a gente precisa mudar. Nós somos parceiros do desenvolvimento e do crescimento do Estado. Temos que dar unidos, né, muito juntos, visando o quê? Mais uma vez, gerar emprego, distribuir renda, e isso não é incompatível com a preservação do meio ambiente. O Sérgio Azevedo, o senhor falou que a velocidade dos projetos que trazem desenvolvimento, emprego para o Rio Grande do Norte é inversamente proporcional à estrutura do IDEMA, que não tem recursos humanos suficientes para acompanhar os projetos, dar os seus pareceres e as licenças ambientais que são pertinentes a esse órgão. Qual seria uma saída? O presidente da FIERN, o Dr. Roberto Serquins, até sugeriu uns consórcios municipais para desafogar um pouco a essa estrutura fraca que o IDEMA tem. O senhor concorda com a formação de consórcios municipais? Isso aceleraria os projetos? O que é a ideia no final do dia? O IDEMA se concentrar naquilo que de fato é importante para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. A pessoa que precisa de um licenciamento para uma padaria em Jucurutu, por exemplo, ela precisa da licença do IDEMA. E o mesmo fiscal, o mesmo analista que está dedicado a licenciar, por exemplo, um parque eólico, ele está dedicado a fazer o licenciamento então ele para o licenciamento do parque eólico para fazer o licenciamento da pizzaria lá em Jucurutu. E eu dou razão ao pizzaiolo lá de Jucurutu, porque para ele aquela pizzaria é a vida dele. E ele precisa que a licença dele saia também. Então, não é porque é um parque eólico que vai ter prioridade na pizzaria, porque a pizzaria tem sua importância. O que a gente defende é que, meu amigo, tem por que o IDEMA está licenciando uma pizzaria em Jucurutu? Ou ele poderia fazer uma autodeclaração, ou através do consórcio municipal das empresas dos municípios do Oeste, fazer uma estrutura para que eles possam fazer o licenciamento. Mas o que a gente precisa é de velocidade. Então, no final do ano, o IDEMA tem que licenciar todas as festas de Réveillon do final do ano. Praça pública, botar uma tábua no meio do negócio lá, tem que ir lá, o IDEMA tem que licenciar. Toda festa. Não dá, e você não precisa dimensionar, né, a igreja pela missa do galo, né? Então, se for colocar a estrutura do IDEMA para que atender tudo isso na velocidade que precisa, sem atrapalhar os licenciamentos da época de dezembro, fica tudo parado, porque está todo mundo espalhado para poder. Então, o que é que seria o consórcio? Seria uma alternativa para. As secretarias do meio ambiente municipais. Que, se você botar uma estrutura no município do interior, que, coitado, não consegue pagar nem a Câmara dos Vereadores, não devia nem existir no final do dia, isso vai dar um problema para mim. Mas tem muitos municípios que não tem nem razão de existir. Então ele não tem uma estrutura para botar uma secretaria para licenciamento ambiental. Fazer o consórcio, então, faz o consórcio do município e você divide, né, todas as responsabilidades e os custos. Né, e você consegue que eles tomem conta desses licenciamentos de impacto praticamente nulo. E eu vou negar a pizzaria. Por que eu vou negar a pizzaria? Eu vou negar o cara do sanduíche, o cara do cabeleireiro. Tudo isso tem licença. Os senhores teriam ideia de qual volume de recursos que o Rio Grande do Norte poderia estar agregando à sua receita caso essas licenças ambientais que estão em curso no IDEMA já tivessem sido liberadas? Eu posso citar exemplos. Então, teve um exemplo recente do licenciamento dos poços maduros da empresa de petróleo dessa que arrendou aqui. Então, a conta que ele apresentou lá na FIERN, e eu acompanhei um dia, ela é assustadora.
Então ele passou quase um ano para licenciar. Eu não sei nem se conseguiu licenciar. Acho que até vendeu um dos postos dele aqui, porque dentro da dificuldade. Todos os estados licenciam os postos em bloco. Para dizer, licenciar essa região aqui. Tá, que tá licenciadão. Já dá, é um por um. Seguindo uma sequência, uma lista lá, um negócio que não precisa. Vamos facilitar, né? Não vamos complicar, né? Se o estado não atrapalhar, já ajudava muito. Então o problema é que ele atrapalha. Né? Então, só desses postos, o Estado deixou de arrecadar no ano 2024 800 milhões de reais. Gente, vamos supor que precisasse de mais 5 analistas no IDEMA, era um investimento mais barato. Quase o valor da alíquota do modal do ICMS. Pois é. Então, ele já arrecada quase 1 bi de ICMS por ano, esta empresa, e ele queria dobrar os postos dele, era quase que dobrar. Então, esses postos que seriam adicionados, gerariam quase 800 milhões de ICMS. Veja e como perdeu, não arrecadou. Veja como é prejudicial, né, para a economia do Rio Grande do Norte. Se a gente for olhar o pessoal da cassinicultura, que perde para o Ceará hoje o primeiro lugar em produção de camarão, porque o IDEMA do Ceará é muito diferente do IDEMA daqui. Lá você produz, enquanto aqui as regras de licenciamento ambiental para você implantar um viveiro de camarão é o tempo que não se acaba mais, né? Então isso realmente emperra o desenvolvimento, não gera emprego e vai deixando o Estado cada vez mais pobre diante dos seus concorrentes aqui do Nordeste. Durante a obra da engordada... Perdão, presidente, pode falar. Durante a obra, pode dizer. Ponto aqui desse negócio aqui não é o IDEMA, é a legislação. O IDEMA é um executor, né? Então o que a gente tem que entender é que esse problema é maior. Mas o IDEMA também precisava estar mais equipado, né? Precisa mais equipado. Para dar celeridade nas suas qual a outra projetos. mobilização que os senhores estão fazendo para convencimento da classe política para a mudança dessa isso, legislação? Se tem um tom político também por volta disso tudo. O que a gente está querendo fazer, e o presidente da Federação das Indústrias está fazendo isso de forma muito pragmática, é querendo mostrar para a sociedade, mostrar para a classe política, mostrar para o governo de que a política ambiental do Estado do Rio Grande do Norte prejudica o nosso desenvolvimento. Ponto. Contra fatos não há argumentos. O nosso Estado, a nossa legislação ambiental, ela desincentiva, ela desestimula aqueles empresários que têm interesse de investir aqui no Estado do Rio Grande do Norte. É isso. As legislações também mais cumpridas não são as legislações nacionais que valem para o Brasil inteiro, a lei nacional as vinculadas ao IBAMA, do meio ambiente, a saneamento básico, recursos hídricos. Né? Você tem o drive da legislação ambiental e nacional, que a gente aqui não pode refrescar. Então a gente não pode deixar de exigir aquilo que é exigido a nível nacional. O problema é que a gente pega isso, que é a nível nacional, e a gente consegue complicar ainda mais, o que já é muito complicado. E o que a gente tem aqui facilitar. E facilitar não é no sentido pejorativo da palavra, não. Respeitando o meio ambiente. Facilitar é dar velocidade, é dar agilidade, nem que seja o não. Deixar o Estado competitivo. Você imagina o cara passar 5 anos fazendo licenciamento, no final depois de 5 anos é um não. Não precisa que isso. Os outros 5 anos para dizer que não podia fazer um negócio ali. É verdade. Não precisa disso. Para dar um não era para ser em 60 dias. Rapaz, fui lá, olhar, não pode. Não pode por quê? Agora tem que ser muito robusto. Porque o que eu digo é que se a gente usasse toda essa energia, toda essa inteligência por trás dos órgãos ambientais, dos órgãos legisladores, dos órgãos fiscalizadores em busca de solução e não para enaltecer e potencializar o problema, o Rio Grande do Norte tem um estado muito melhor. Então, se tem aquele problema, para ter uma árvore que está no meio do empreendimento, era para todo mundo usar a inteligência e o que é que a gente ia fazer para tirar aquela árvore? Conseguir plantar mais 10, que daria um ganho ao meio ambiente e permitir que o empreendimento saísse. Porque aí, além de você melhorar o meio ambiente, você ainda ia gerar um emprego. As compensações ambientais que são legais. Que são legais, e é isso. Agora tem que estar na conta. O empresário faz conta. O que é que eu preciso fazer? A, B, C, D, I. Rapaz, isso fica de pé no empreendimento? Fica. Vou fazer. Não fica. Eu vou embora. Vou para onde? Para onde eu sou melhor recebido. Rapaz, é na Paraíba, eu vou para Paraíba. É no Ceará, eu vou no Ceará. Em Pernambuco, eu vou em Pernambuco.
Entendi. Olha, o Jornal da Manhã está recebendo o presidente do Sinduscon, Sérgio Azevedo. Queria trazer outro assunto à tona aqui que envolve também o segmento, sobre o veto ao projeto que pune invasões aqui no Rio Grande do Norte, que gerou bastante debate. Esse veto foi a governadora Fátima Bezerra que fez. Queria saber qual é o impacto desse veto sobre segurança jurídica dos investimentos no setor da construção civil. O senhor acredita que isso pode afetar investidores da região? Eu me coloco na condição de uma pessoa de que tem propriedades no estado do Rio Grande do Norte. Na hora de que eu tenho um governo que veta uma legislação que diz o óbvio, você não pode invadir uma propriedade privada. Qual é a mensagem que passa? Na hora de que eu veto um projeto de lei, de que ele dá mais ênfase, que ele deixa mais cocada de coco de coqueiro, de que não se pode invadir propriedade privada, a mensagem que fica por trás disso é que, rapaz, no Rio Grande do Norte pode. Não é porque se não pudesse, não tinha nenhum problema de que essa lei fosse sancionada. Então, obviamente que gera uma insegurança. O Estado tem que me dar a segurança de que aqui eu tenho um ambiente e que eu consiga investir, e que eu consiga desenvolver os meus empreendimentos e que eu não vou ter problema de nenhuma natureza. Não, na hora de que eu vejo o veto, eu vejo com muita preocupação, que foi o que eu disse. E, obviamente, isso gera insegurança e, obviamente, isso desaquece o setor econômico do nosso Estado. Isso é uma cadeia, né? Então, dominou, bateu aqui, e isso afeta. E, mais uma vez, quem perde é o Estado do Rio Grande do Norte. Quem perde é a nossa arrecadação. E como a atividade econômica ela está desaquecida, o que é que se faz necessário? Aumento de alíquota para taxar ainda mais aqueles poucos que ainda têm coragem de investir e acreditar aqui no Estado. Os senhores pensam em fazer algum tipo de mobilização junto à Assembleia Legislativa para tentar derrubar esse veto da governadora? Não tenha dúvida, né? Acho que já iniciamos as conversas, estamos procurando as pessoas e para Deus que... Por quê? Apresentar os argumentos. O veto pelo veto. Não, por que o veto? Não, o veto prejudica os invasores de terra. É só essa. É o único prejudicado, os invasores de terra. Então são eles que nós queremos defender? Imagino que não. Então, eu acho que da mesma forma de que ela foi aprovada, eu acho que o veto deveria ser derrubado. Para mim é tão simples assim. Eu acredito piamente que isso vai acontecer, tá? Eu acho que nesse caso a governadora se comportou falando para uma bolha que historicamente tem uma ligação política com o PT, com o partido que ela representa aqui no Rio Grande do Norte, né, esses movimentos sem terra, movimentos urbanos também, né? O MLB, e todo mundo sabe que isso é um crime. Né? Ocupar a propriedade privada na legislação é expressa, é crime. Mas aqui, para agradar um pouco essa bolha que sempre segue politicamente o PT, ela fez esse veto, mas acredito que será derrubado, né? Porque é inadmissível você ter uma propriedade de papel passado, toda legalizado, escriturado, você ter essa propriedade invadida. Nós temos a questão aqui do prédio que pertenceu ao Diário de Natal, que interrompeu um crescimento, interrompeu um projeto imobiliário lá naquela área. A casa de Padre Tiago, o casarão de Padre Tiago ainda está invadido pelo movimento do MLB aqui. Outro prédio agora recentemente também já foi invadido. Então, se você não brecar e não cumprir severamente a lei, vai virar uma brincadeira de invasores. A Assembleia deve se debruçar sobre esse veto ainda nesse semestre. Mas, presidente Sérgio Azevedo, também queria ouvir sua opinião. O senhor acompanha a movimentação política em torno da obra da engorda de Ponta Negra? Como é que o senhor está vendo essa polarização de ideias em torno de um projeto que tem um potencial transformador para Natal? Mais uma vez, acho que isso é um pouco do que eu acabei de falar, né? Se toda essa energia fosse voltada para encontrar soluções e não para potencializar problemas, a gente vivia num ambiente muito mais propício para o negócio. O que é que aconteceu em Ponta Negra? Né? Virou uma briga, né, de partidos. Né? Rapaz, acho que todo mundo aqui deveria ter um único partido. Era o bem do município de Natal, era o bem do nosso estado. Mas não. Então, a condenação de uma coisa, de que, pelo que eu li, tá? Era previsto que iria acontecer,
né? Meu amigo, se a gente fez a engorda de Ponta Negra e depois vai chover, e aquela água que estava indo para o mar, ela vai empoçar em algum canto. O que é que a gente tem que fazer? Dimensionar o tamanho disso para poder dar vazão àquela água sem danificar a obra da engorda. A obra da engorda. Temos que proteger agora a obra da engorda. E isso, pelo que eu li nos jornais, inclusive, já aconteceu nos outros estados que fizeram as suas engordas. Aconteceu no Ceará, aconteceu lá em Balneário Camboriú, e tem solução. Então é para todo mundo estar intensificando, né, a sua vontade de resolver e não ficar apontando o dedo para dizer de que o licenciamento foi errado, o licenciamento foi feito da forma como ele deveria ter sido feito, e as correções para solucionar os problemas decorrentes disso estão sendo tomadas. Mas o que deveria ser mais visto, assim, que tudo na vida é balança, né? Prós e contras. Rapaz, quando você olha para a praia de Ponta Negra, para a engorda de Ponta Negra, e você está aqui, os prós e os contras, né, dessa intervenção. 99 de prós. Pelo amor de Deus, não tem nem o que pensar. Salta aos olhos de uma forma tão óbvia que eu não sei porque se fica discutindo. Beirão inacreditável. É a guerra. Aí a gente não deveria ser confundido. Só Azevedo, o plano diretor já está em pleno vapor. Quais são as perspectivas para a construção civil, já que a CEMURB já anuncia quase 2 bilhões ou 3 bilhões de empreendimentos a serem executados aqui em Natal. Para a construção civil, o que é que isso representa? Eu podia só complementar para o senhor trazer para o contexto atual da economia do país. Uhum. Esse momento que a gente vive de retomada de índices de inflação maiores, isso pode interferir de alguma forma ou não vai interferir nessas perspectivas da construção civil para 25? Para este ano? Acho que você tem dois cenários aí. Muitos economistas eles defendem que o investimento imobiliário é uma proteção contra a inflação. Então, isso é uma coisa que, de um certo modo, vou dizer, protege, mas intensifica, né, as pessoas, a população, a procurar no imóvel uma forma de se proteger da inflação, porque a inflação, seu dinheiro perde dinheiro todo dia. Por outro lado, quando você vê uma taxa de juros elevada, você desaquece o setor do mercado imobiliário, porque essa taxa de juros do financiamento a longo prazo, isso machuca um pouco o cliente final. Só que quando ele olha nisso, ele diz: eu tenho uma forma de proteger da inflação e tenho uma taxa de juros mais elevada. Ora, se essa taxa de juros, mesmo que mais elevada, ainda for inferior à valorização imobiliária a longo prazo, eu vou seguir acreditando no mercado imobiliário como, além de um investimento que me proteja da inflação, uma forma de eu melhorar minha qualidade de vida em empreendimentos, né, novos e que me tenha mais infraestrutura, e empreendimentos que estão sendo construídos em bairros que são dotados de toda a infraestrutura. Que isso foi um grande benefício que o plano diretor trouxe para o município de Natal. Então, a gente não conseguia mais construir dentro dos bairros que tinha infraestrutura, de que tinha transporte, de que tinha hospital, de que tinha um policiamento correto. Então, a gente ia para onde? Para os municípios vizinhos, porque é lá onde se conseguia viabilizar os empreendimentos. E com isso, né, eu costumo dizer muito, todas aquelas pessoas que impediram de fazer adensamento no município de Natal durante 17 anos desse plano diretor arcaico, que era o antigo, né, eles foram os maiores desmatadores do estado do Rio Grande do Norte. Porque na hora que eles impediram de que se verticalizasse aqui em Petrópolis, em Tirol, o que é que eles fizeram? De que esses condomínios começassem a ir lá para Nova Parnamirim, e foram para a Zona Norte. Aí, em Terra Verde, o que é que eles fizeram? Desmatou. Então, quem foi que desmatou? Foi o pessoal da UFRN, que não queria adensar aqui. Todos aqueles que defendiam o meio ambiente de uma forma muito voraz foram os maiores responsáveis pelo desmatamento dos empreendimentos aqui do estado do Rio Grande do Norte. Então, gente, vamos pensar aqui, vamos pensar o que faz sentido, né? Ou seja, vamos olhar para o município de Natal, para o estado do Rio Grande do Norte, para dizer, o que é que a gente consegue fazer de legislação para que a gente consiga permitir que os empregos aconteçam, de que riqueza seja gerada e distribuída e de que a gente consiga aliar isso com a preservação do meio ambiente. Mais uma vez, temos sempre que olhar como isso andar de mãos dadas e não como inimigos, porque na verdade eles não são.
Muito bem, olha, o Jornal da Manhã recebeu aqui o presidente do Sinduscom, o Sérgio Azevedo. A gente agradece esse esclarecimento, sempre convidado a retornar para a gente falar de assuntos aí que envolvem o desenvolvimento do Estado. Será um prazer sempre voltar aqui na bancada com vocês. Muito obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Olha, às 8h47. Repita. 8h47, a gente convida